Então, existe muito isso, né? Essa adaptação ao meio, e daí as pessoas colocam esse tipo de situação na vida. Ah, eu quero atingir isso porque fulano quer, porque ciclano quer, porque a pessoa que fez faculdade comigo tá rica, famosa, e eu não estou me sentindo assim também. E daí a gente vai tomando decisões na nossa vida a partir do que o outro quer. Na verdade, a Exato. partir do que eu acho que o outro quer. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Carmen Lima e esse é o episódio 8. O objetivo do Instacast CL é trazer especialistas que abordem temas que ajudem no desenvolvimento de uma mentalidade forte e alinhada para que você prospere em todas as dimensões da sua vida. E o mês de dezembro é um mês onde muitas de nós estamos empenhadas em fazer a avaliação do ano que está encerrando e definindo os planos para o ano que está começando, não é verdade? E pensando nisso, os episódios de dezembro foram especialmente programados para contribuir com você, para que você faça planos de uma forma consciente e que seja o mais assertivo possível, né? Visando, de fato, você avançar, prosperar, ter harmonia entre trabalho, família, relacionamento e com você mesma. E eu já vou dar uma dica aqui. Clica no aviãozinho e compartilha essa live nos seus contatos, especialmente para aquelas pessoas que são especiais para você. Porque o tema que nós vamos abordar hoje, eu acredito que seja a chave mestra que divide pessoas que vivem a vida que realmente desejam e pessoas que vivem ocupadas, estressadas e não conseguem avançar. Então, clica aí no aviãozinho e compartilha, tá bom? Outra dica, e essa dica vale ouro. Pega papel e caneta para fazer as suas anotações, porque hoje nós teremos um conteúdo profundo e eu tenho certeza que vai inspirar muitos insights para você. E como eu costumo dizer, uma sacada pode mudar todo o jogo da nossa vida e quem sabe hoje a gente compartilha essa sacada importante para você. Porque hoje nós vamos falar sobre planejamento. Porque sem planejamento, sem uma estratégia, fica mais difícil da gente realizar os nossos sonhos. Porque sonho sem planejamento é apenas um desejo. Não significa que ele vai se realizar. Faz sentido? Se isso estiver fazendo sentido para você, já vai clicando aí no coraçãozinho também para eu saber que eu estou caminhando pelo caminho certo aqui contigo. Porém, planejamento não é apenas você saber aonde você quer chegar e o porquê. A gente precisa ter clareza de que esse planejamento está alinhado com o que a gente quer para a nossa vida, né? Não é apenas para o mês que vem, para o ano que vem. É para a nossa vida inteira, entende? Precisa aprofundar um pouco mais. E hoje, esse será o tema abordado por Karine Silva. Planejamento com propósito. A verdadeira chave para a realização. Fechado? Deixa eu dar um oi para todo mundo. Olha, às vezes eu não consigo interagir com comentários e falar, me confundo toda, mas uma hora eu fico boa nisso. Bom, ela é do sul do Brasil, mas escolheu o calor de Cuiabá para trilhar a sua jornada. Ela é uma mulher pequenininha, mas é um ser humano gigante. Além de uma querida amiga, parceira de jornada da área do desenvolvimento humano, ela é coach de alta performance. Karine Silva já atendeu e treinou mais de 5.000 líderes, já realizou mais de 2.000 treinamentos de equipe, além de workshops, palestras, livros.
E há mais de 10 anos ela vem desenvolvendo trabalhos empresariais em educação corporativa e consultoria em gestão de pessoas, com foco na condução de negócios, desenvolvimento de competências, motivação, liderança e relacionamento. Sentiu como é que a régua está hoje, né? A régua está lá em cima. E eu poderia ficar aqui o resto da noite falando sobre o currículo da Karine, mas sobre isso você depois vai lá no site dela e lê tudo. São páginas e páginas. Porque a verdade é que Karine Silva, ela é uma apaixonada em provocar mudanças profundas em pessoas e empresas. Além de ser muito competente profissionalmente, ela tem uma história de superação pessoal que eu tenho certeza que vai inspirar muito a sua vida também. Bom, vamos lá, né? Vamos trazer a Karine Silva para cá. Oi, oi, oi! Oi, 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 Karine Silva, senhoras e senhores, Karine Silva na sala, seja muito bem-vinda, minha querida, muito obrigada por ter aceito o convite aqui da gente. Eu que agradeço pelo convite, Carmen. É uma honra, uma maravilha, uma bênção, né? Uma bênção estar aqui e uma bênção poder compartilhar um pouco da gente, um pouco da nossa jornada e principalmente, né, o que a gente acredita de fato, o que a gente realmente acredita como o que tem que se viver de fato, né? O que se deseja viver de fato. Karine Silva, que bom que você está aqui hoje. E a gente vai falar, né, de um tema que tem muitas pessoas nessa fase do ano tratando do seu planejamento. E planejamento, a gente vai falar hoje, é muito além do que... Isso É aí, muito muito além, além, né? muito Ó, além. Bom, eu tenho aqui, eu falei para o pessoal aqui na introdução para pegar papel e caneta. Eu já estou com o meu aqui na mão, então várias vezes eu vou abaixar minha cabeça para anotar, porque você traz sempre muito insight. Karine, a gente está numa fase do ano onde muitos de nós já estamos fazendo o nosso planejamento, algumas pessoas revendo os seus planejamentos, né? Porque já tem planejamento de 5, 10 anos, então é aquela fase que revê suas metas. Mas a verdade é que no papel tudo funciona, tudo é lindo, não é verdade? Mas quando a gente vem para a vida real e quando a gente fala de planejamento com propósito, muitas pessoas pensam que é só saber aonde quer chegar ou ter metas bem definidas. Mas, como você sempre ressalta, é muito mais do que isso, né? Você já até deu aqui uma dica no começo. Então, para a gente começar, o que realmente significa planejar com propósito e por que isso faz tanta diferença, especialmente quando a vida nos surpreende, né, com alguns obstáculos, como pandemia que a gente teve, crises, doenças. Tá que contigo. bom. E eu gosto de falar de planejar com propósito, porque é o seguinte. Por que planejar com propósito? Porque senão é só objetivo. E quando a gente só tem objetivo, a motivação com certeza vai ser fraca. E você vai desistir no meio do caminho. Ou o obstáculo vai ser forte demais para você. Então, assim, uma das coisas que para mim é importante a gente entender é que o planejar com propósito, ele vai muito além do que você ter objetivos, metas, até sonhos, né? E eu gosto muito do que a psicologia positiva traz, né? Do ser, estar e sentir. O desenho da montanha, então o ser aqui o pé da montanha, o estar o meio da montanha, o sentir é a vida com significado, com propósito. E dentro da minha jornada, eu vou começar, tem várias pessoas que eu conheço aqui, que estão, mas tem pessoas que eu não conheço, e eu sempre gosto de começar falando assim, eu sou Karine Silva da Silva, filha de Zalmon Amaral da Silva e Marilene Silva da Silva. É isso que eu sou. É essa a minha raiz, esse é o topo da minha montanha. E quando eu entendo isso, eu consigo enxergar, eu começo a entender
um pouco sobre propósito. Por quando eu não sei sobre isso, eu não vou conseguir entender sobre propósito. Então, essa é a primeira coisa. O ser. Quem é você como base? Qual a sua origem? Dentro da minha base profissional, eu sou consteladora sistêmica. Então, dentro das constelações, é a sua raiz. Isso é quem você é. O ser é onde você está. Então, hoje eu estou consultora, hoje eu estou treinadora, hoje eu estou líder. A gente tem aqui, tem as meninas que são líder. Hoje eu estou empresária. Então, o estar é o meio da pirâmide. A parte de baixo da montanha, a parte de baixo é quem você é, a parte aqui é onde você está. Então, entra muito aqui o profissional, o desenvolvimento, os cursos, as formações, e o sentido é o topo. Então, é uma caminhada que a gente faz. E o sentido, o propósito é isso. Quando você consegue entender o que você está fazendo aqui. O que eu estou fazendo aqui. E daí, as suas metas, os seus sonhos, os seus objetivos vão interligando nesse propósito. E daí você ganha força. E daí você ganha força. E daí você realiza, porque é muito mais sobre o quanto eu sirvo, o quanto eu entrego para o mundo. E isso faz com que eu realize as minhas metas. E daí eu chego, realmente, eu vivo o meu propósito. Então, a Carmen vem por uma mudança, está sendo maravilhoso ver essa mudança dela, né? E eu venho numa mudança e tem sido maravilhoso acompanhar a minha mudança também. E a gente vai trilhando esse propósito, né, Carmen? Então, o que você come está ligado ao seu propósito. As pessoas que você se relaciona está ligado ao seu propósito. Ah, eu quero ter sucesso, só que eu me relaciono com pessoas que reclamam de tudo o tempo todo. Não está ligado ao seu propósito. Não faz sentido. Então, o planejar com propósito primeiro, a gente precisa entender aqui, né? Quem eu sou. O que é aqui? Porque às vezes eu falo, eu sou Karine, coach. Não. Eu estou coach. Eu sou Karine, filha do Senhor Salmão. Então, voltar para a origem e entender o que realmente você representa no mundo, né? Exato. E isso que você fala é tão interessante porque se a gente for olhar para os maiores líderes, né, coaches, que falam sobre sucesso, sobre prosperidade, sobre riqueza financeira também, todos eles são unânimes e concordam que primeiro a gente precisa entender isso, quem eu sou de fato, porque é comum pessoas confundirem o que ela faz com o que ela é. Né? Então, esse já é um primeiro passo para a gente poder construir um planejamento com propósito, é entender que somos. Né? O Bob Proctor até fala: eu não sou Bob Proctor, eu não sou a minha mão, eu não sou o meu corpo, eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. E você vê que Bob Proctor é um cara que fala, é um milionário, ele deixou a gente há uns 2 anos, mas só falava com milionários, treinou milhões de milionários pelo mundo inteiro e ele professava sobre isso. Primeiro passo é a gente entender quem nós somos. Exatamente. E, Carmen, para mim isso e cada vez, a primeira vez que eu fiz planejamento foi em 2006. E depois, lá, quando eu aprendi, eu não sabia tudo isso que eu sei agora, né? E depois, conforme você vai desenvolvendo, você vai aprendendo, você vai entrando no processo do autoconhecimento, você vai entendendo o quanto, às vezes, agora, por exemplo, daqui 10 dias eu vou para o Sul. E dentro do meu planejamento está ir para o Sul para estar com a minha família. E inclusive a Carmen tinha feito um convite para eu fazer esse nosso momento quando eu estiver lá. E eu falei, Carmen, quando eu for para lá, eu vou estar lá. Eu quero só estar lá e ser filha. E isso está ligado ao propósito. É quando você consegue ser quem você é, aonde você está, né? Então, eu estou vendo as meninas falar aqui, né? Então, quando eu sou líder,
o quão isso faz sentido para mim eu liderar, o quão isso mexe comigo eu liderar, o quão eu quero fazer mudança na vida das pessoas, né? E isso está ligado ao nosso propósito, porque quanto mais eu entendo isso, mais eu tô ligado ao meu propósito e mais eu consigo realizar, porque senão a gente vive uma vida sempre querendo mais, sem nunca se sentir feliz com o que você está realizando. É aquele amor ágape, eu acho, né? Que você fica sempre em busca do que falta, em busca do que falta. E o propósito tem a ver com o sabor da realização, o prazer da realização, né? Não falta nada quando você realiza aquilo, porque você fez aquilo com... Você realizou aquilo que você queria realizar de fato, o que fazia sentido, o que o coração movia, né? Então, cada vez mais isso tem sido forte. Cada vez mais isso tem me movido, sabe? Então, eu continuo sendo uma pessoa de... Eu sou uma pessoa de arranque, eu sou uma pessoa de força, eu sou uma pessoa que vai lá e faz. Quem me conhece sabe, mas eu sempre me pergunto, quando eu tô arrancando, eu pergunto, isso aqui tá alinhado com o que realmente eu decidi e eu entendi que eu vim viver nessa terra? Se faz Exato. sentido, eu dou força. Se não fizer sentido, eu vou dar um passo para trás e vou fechar aquilo ali, E o né? que Porque muitas vezes a gente... qual é esse... Porque assim, né? Eu vou voltar aqui na pergunta que eu vou fazer. Mas antes, queria falar, porque tem muitos de nós, inclusive eu, Karine, talvez você em algum momento também, a gente caminha na nossa vida porque a gente precisa construir coisas, porque a gente precisa construir a própria vida e o meio do qual a gente vem também coloca uma bagagem muito grande na gente e muitas vezes a gente caminha por muitos anos da nossa vida fora do nosso propósito, mas acreditando, né, que aquilo que a gente está fazendo é o nosso propósito de vida. E certa vez eu ouvi uma frase que fez muito sentido para mim, eu acho que é sobre isso que você está falando. Se doer, se constranger, se der desconforto, se der desequilíbrio entre os principais pilares da vida, não é o propósito. E essa era a pergunta que eu ia fazer para você. O que você leva em consideração na hora de avaliar isso? Isso que eu vou fazer agora está alinhado com o meu propósito ou não? Maravilhosa essa pergunta. E eu tenho 3 bases, que é a missão familiar, a missão pessoal e a missão espiritual. A minha missão pessoal, familiar, está ligada com qual é o meu propósito dentro da minha família. O que eu vim fazer? Como mãe, como filha, no meu caso, como tia, como madrinha. E daí eu coloco ações, planejamento baseado nisso. Então, eu como tia, como madrinha, eu tenho muito orgulho, eu sou uma tia babona. A minha afilhada, eu tenho uma afilhada de 14 anos que eu ajudo na condução da criação dela ali. Hoje ela tem 14 anos. E esse ano ela já leu 6 livros. Deus, Então, e todos os dias ela lê e me manda o resumo. Então, ela está na fase da adolescência, ano passado ela viveu um desafio, o quanto eu consigo viver esse propósito aqui dentro da minha família, né? Dentro do que eu vim fazer, o quanto eu consigo ser exemplo. Então, quais são as metas, os objetivos, o planejamento que eu coloco dentro dessa minha missão. A segunda é a pessoal, que tem a ver com o mim, comigo. O meu desenvolvimento, a busca de conhecimento, o intelectual, o profissional, a busca de conhecimento profissional. Então, quais são as metas, os objetivos, o que eu vou colocar que está ligado ao meu autodesenvolvimento. E aqui está o espiritual. O que é o espiritual, Karine? É o que eu entrego para o mundo. É a profissão. É o meu trabalho. É o que eu sirvo para melhorar a vida das pessoas. Então, e através deles, eu vou realizar. Eu vou ter as minhas conquistas, que são importantes. Ganhar dinheiro é importante. Hoje em dia, a gente compra tudo,
né? Então a gente precisa ganhar dinheiro, a gente quer subir de cargo, a gente quer se promover, a gente quer fazer evento cada vez maior, a gente quer isso. Mas a gente precisa entender isso, porque muitas vezes a gente fica colocando muita coisa. Então, para mim é três: minha base, Uhum. familiar, pessoal e profissional. E espiritual, que está ligado ao meu profissional. Então, eu vou colocar planejamentos que estejam ligados a isso. Eu vou colocar objetivos nesse ano. Então, o que, que eu vou fazer esse ano que está ligado à minha vida pessoal? O que, que eu vou fazer esse ano que está ligado à minha vida, desculpa, que é a minha vida familiar, a minha vida pessoal? Né? Então, ano passado eu fiz uma especialização de psicologia de neurociência, foi incrível. Esse ano estou fazendo psicologia organizacional. Então, é o quanto eu me desenvolvo, a minha leitura, o meu devocional, a minha conexão. E o terceiro é o profissional, que é ligado ao espiritual. Excelente. Então, você está dizendo aqui, né, que foi um pouquinho lá da introdução, que não é só planejar por planejar, não é só a gente botar no papel. O cuidado que a gente precisa ter de fazer essas perguntas, né? Isso que eu vou fazer, isso que eu quero, está de acordo com isso que eu estou botando no meu planejamento, está de acordo com o que eu quero para minha vida, com quem eu sou e o que eu vim fazer aqui na Terra, aqui nessa jornada, Exato, né? exato. E, então é um momento realmente que a gente precisa dedicar com carinho. E tem muitas pessoas que confundem, sabe, Cá? Quando a gente traz para o lado pessoal, especialmente, planejamento com colocar ali na agenda. Ah, vou abrir minha agenda, vou colocar ali. E eu que trabalho com produtividade, eu costumo dizer, a agenda precisa ser a nossa melhor amiga, né? Tem que ser a BFF da nossa vida. Mas a A minha, agenda não é onde minha a tá aqui, gente ó. faz. A agenda não é onde a gente faz o planejamento. A agenda, ela é uma ferramenta de execução do nosso planejamento. Então, é o último momento do nosso planejamento vai para a agenda. Mas pessoas confundem muito sobre isso, né, Kai? E devido a isso, talvez não conseguem aprofundar na questão do propósito. É porque as pessoas, e vou melhorar a frase, muitas pessoas aqui querem realizar a coisa pelo que o outro quer. Então, eu quero fazer a formação que o outro quer, que a minha mãe, meu pai querem, e a gente honra demais nosso pai e nossa mãe, mas se não tiver alinhado com o que faz sentido para você, você não vai ser um bom profissional, porque você está formando porque alguém quer, ou pelo que a sociedade exige, ou porque a moda tá. Então, assim, o que a gente vê muito, né? Hoje tá tudo muito líquido, né? Tudo muda muito de uma hora para outra. Então, se eu não fizer isso, as pessoas não vão gostar disso que eu estou fazendo. Se eu não falar isso, as pessoas não vão me ouvir. Então, eu não vou ser popular, eu não vou ser influenciador. Eu sou influenciador a partir do momento que eu me comunico com as pessoas, eu já estou influenciando alguém, né? Então, muitas vezes é isso. Eu trabalho muito com liderança, e muitas vezes isso também na liderança, né? Muitas vezes a pessoa não me encontra o melhor que tem de si como líder porque ela está querendo se moldar a partir de alguém que ela admira ou a partir de um líder que ela ficou no lugar. Ah, porque fulano era assim, agora eu tenho que ser assim também, né? Então existe muito isso, né? Essa adaptação ao meio, e daí as pessoas colocam esse tipo de situação na vida. Ah, eu quero atingir isso porque fulano quer, porque ciclano quer, porque a pessoa que fez faculdade comigo tá rica, famosa, e eu não tô me sentindo assim também. E daí a gente vai tomando decisões na nossa vida a partir do que o outro quer. Na verdade, a Exato. partir do que eu acho que o outro quer, né? Olha, e eu já passei por isso, inclusive foi o primeiro post de divulgação do nosso episódio de hoje. Eu falei sobre isso. E já vivi essa vida de me moldar ao que o outro quer, ou de seguir um padrão que foi estabelecido, alguém colocou um padrão do que eu deveria seguir, e
E isso não funcionou. E aí eu fiquei muito doente, mas foi muito tarde já. Por muito tempo eu sofri muito. Até ficar doente, a gente vem sofrendo na jornada. E por isso, quando eu entendi que planejamento precisa estar alinhado ao propósito, e está tudo bem. Embora eu já estivesse de idade avançada, digamos assim, para hoje, né? Hoje, 30 anos já é uma idade avançada, né? A pessoa já tem uma outra mentalidade. Eu falei, tá tudo bem, a gente pode parar, rever esse plano da vida. Em qualquer momento, não tem idade, não tem fase. É no momento que você consegue despertar para isso, se dedicar a ter esse carinho, né? De olhar para você e entender quem você é, que você veio fazer aqui e qual o seu serviço, né? Sim, e é muito legal, assim, uma das coisas que é base para mim fazer, eu nunca saio de casa sem um plano, então para mim planejamento é diário, tá? Eu vou ter um planejamento macro do ano e a partir desse planejamento, tudo que eu fizer durante esse ano tá ligado a isso. Então eu nunca saio de casa sem um plano, eu sempre falo isso nos meus treinamentos, não saia de casa sem um plano, não saia de casa só para ver como que vai ser hoje. Ah, mas eu trabalho CLT e todo dia é a mesma coisa. Não, todo dia é a mesma coisa se você fizer todo dia a mesma coisa, né? Então, eu nunca saio de casa sem um plano. E toda vez que eu faço minha agenda, por exemplo, que você trouxe, minha agenda de amanhã, por exemplo, eu de manhã, a primeira coisa eu tenho um treinamento, depois eu vou para o meu escritório, eu sempre olho para aquilo e falo, isso faz meu coração bater. Igual acho que foi a Tatiana escreveu aqui, coração acelera. Acelera eu saber que eu vou dar um treinamento amanhã, que inclusive vou falar sobre planejamento. Meu coração bateu forte, é isso que eu vou continuar fazendo. Então, para mim, o planejamento, todo dia, eu tenho que me sentir viva com o que eu estou fazendo. Aí eu sei que eu estou vivendo meu propósito. Agora, no dia que eu acordo só, deixa a vida acontecer, deixa a vida me levar, o que der tá bom, o que não der tá bom também, é porque alguma coisa não está fazendo sentido aqui. E Exato. daí tá muito desconectado com o meu propósito. E daí muitas vezes eu vou ter realização, mas ela não vai fazer sentido. Ou eu vou querer mais, ou alguma coisa que não é bacana vai acontecer. Agora, quando eu vivo um dia que tudo que eu fiz, ou a maioria das coisas que eu faço, faz o meu coração bater, eu vou chegar de noite e vou estar cansada. Eu vou estar exausta, normal. Mas eu vou ter pensado assim, hoje eu fiz o dia valer a pena. Tá conectado com o meu propósito. Exato. Karine, planejamento é tão importante, né? Que na Bíblia é citado, sei lá, mais de 20 vezes a palavra planejamento em diversas formas, né? E a Bíblia é um livro de princípios e comportamentos, né? Ali está a chave de muita coisa da nossa vida. Então, dada a importância de planejamento. Então, é uma sabedoria milenar. Quantos milênios tem a Bíblia? E no livro Pense em Riqueza, de Napoleão Hill, Maravilhoso esse livro. maravilhoso, né? Lá na introdução, ele gera uma curiosidade sobre um segredo que será mencionado em vários capítulos desse livro. E o segredo é um segredo que fez a fortuna de mais de 5.000 pessoas, mais de 500 pessoas que o próprio Napoleão Hill entrevistou, né? Milionários que ele Bilionários. entrevistou, bilionários, e continua até hoje fazendo pessoas milionárias através desse segredo. E logo eu vou dar um spoiler, porque faz sentido. E qual é o segredo do livro, né? É planejamento. Total. Então, é algo que não dá mais. A gente já está numa época que está muito fácil a gente se distrair. Está muito fácil a gente querer basear a nossa vida na vida do que a rede social está mostrando para a gente. Mas a realidade é que aquelas pessoas que, se talvez elas conquistaram aquilo que elas apresentam ali, não foi da noite para o dia, foi através de muito planejamento, estratégia, autoconhecimento para poder construir aquilo. E aí você traz, Karine, que planejamento com propósito, né? Se
você falou, planejamento sem propósito é só um objetivo, e o objetivo a gente pode desistir pelo meio do caminho, a gente pode se distrair, num primeiro obstáculo a gente se perde na jornada. E o que o planejamento com propósito, né? Que a crise acontece, a crise vem. E aí? Eu quero compartilhar aqui, tem algumas pessoas que estão aqui que conhecem essa história. E eu, inclusive, eu falo assim, eu falo pouco dessa história, porque toda vez que eu falo, existe alguém que fala, nossa, que história. Inclusive, eu falei ontem sobre essa história. A gente fez um evento, né, uma imersão, mais de 100 pessoas lá e foi incrível, assim. E há 8 anos atrás, eu já tinha feito a minha transição, eu já estava com um planejamento muito bem estruturado e a gente, inclusive na época, né, Carmen, a gente tinha um projeto que estávamos Mato Grosso, Rio de Janeiro, São Paulo, as coisas estavam acontecendo, né, e estavam fluindo, então, assim, e a gente fazia com muito amor, a característica daquilo era cada vez mais expandir. E, de repente, eu dormi, né, acordei no outro dia, fui tomar meu café da manhã e eu senti uma dificuldade de mastigação. E eu fui direto no espelho e falei, o que está acontecendo? E quando eu vi, o meu rosto estava começando a paralisar. E foram 72 horas até o lado direito do meu rosto paralisar 100% total, a ponto de usar tampão, né? Eu tinha que deixar o olho, porque ele não fechava, então eu tive que colocar tampão para não ter lesão de córnea. Dificuldade de fala, dificuldade de comer, não conseguia, por exemplo, beber água no copo aqui, ia sair, então assim, eu tive que aprender muita coisa. E, e, e como eu tinha um propósito e ele estava muito bem estabelecido, eu tive que mudar o plano. Eu tive que dar um passo para trás, eu precisava de tempo para fazer fisioterapia, eu precisava de tempo, aliás, para saber o que era aquilo que estava acontecendo, né? Então, eu tive que mudar o plano ali, mas o propósito não mudou. E esse propósito que me conduz até hoje, porque junto com essa paralisia chegou uma neuralgia no trigêmeo. O que é uma neuralgia no trigêmeo? É uma dor enlouquecedora na face, considerada a segunda dor mais forte do mundo. E são 8 anos que eu convivo com a dor todos os dias. Todos os dias. Tem dias que ela vai estar lá em cima e é muito interessante, Carmen, que eu fiz um exame há uns 3 anos atrás e o meu cérebro desenvolveu um linear de dor diferente para que eu suportasse. Então, o que para outra pessoa é 10, para mim vai ser 7. Para eu poder conviver com essa dor, viver com essa dor, porque é tão forte para mim o meu propósito que eu não parei de trabalhar. Eu tive que diminuir o ritmo. Então, eu não parei de trabalhar, não parei de fazer atividade. Aliás, eu não parei nem um dia de trabalhar. Não. Eu não parei de fazer atividade física, eu não parei de ter sonhos, eu não. Então, o objetivo, ele não fez eu retroceder. O que tinha acontecido comigo não fez eu retroceder. Aquela porrada, e eu, desde o primeiro dia, eu sabia que eu estava preparado. E eu sabia que eu tinha muita coisa para aprender com aquilo que estava acontecendo. E depois eu vou falar o que eu aprendi, que eu coloco aqui na minha propósito de vida, com tudo isso. Mas isso me fez mais forte. E durante esses anos de dor, tem dias, Carmen, que de manhã, quando eu abro os olhos, eu não quero sair de casa, porque eu tô com muita dor. E eu penso assim, eu vou precisar falar, né? E vai doer mais ainda. A dor é uma dor. Só que daí vem muito forte o meu propósito nesse momento, e a gente sabe que Deus conduz tudo, né? E ele fala, hoje você pode tocar a vida de alguém. E esse propósito me levanta. Então é o meu propósito que tem me levantado e me conduzido a todos esses anos. Não, peraí, Carinha, eu
eu preciso fazer um adendo aqui, sabe por quê? Eu convivi com você, né, nessa fase, quando tudo começou. E eu lembro que a gente fez, foi de fato da noite para o dia, a gente fez uma chamada de vídeo e você falou, peraí, tava assim e tá assado. E no dia seguinte a gente estava no auge do treinamento. E foi uma correria louca para a gente poder... O que a gente vai fazer? A Karine Silva tinha um painel que era 4 horas de painel nesse treinamento, que era no final de semana, e 4 horas ela não estava conseguindo falar, não estava conseguindo beber água. E a gente começou a se articular para saber quem faria o painel, porque o treinamento estava lá vendido, os alunos estavam lá, a sala cheia. São Paulo. Em São Paulo. E a Karine falou, eu vou e eu vou fazer. E claro que nós nos preparamos, caso ela não pudesse seguir em frente. Mas ela deu conta. Ela deu conta do painel de 4 horas. E aquilo foi um exemplo não só de superação, mas de entender que o propósito, ele está muito além de nós. Ele está muito além do que estamos passando, do que estamos sentindo, porque o propósito é o servir. O propósito é a gente ter muito claro o que eu vim fazer aqui nessa jornada. E você, por conta disso, naquele treinamento e até hoje, você vem inspirando milhares de pessoas, inclusive a mim. Karine, eu nunca mais fiquei doente. Quando qualquer dorzinha de cabeça me tirava do jogo, qualquer gripinha me tirava do jogo, eu nunca mais fiquei doente. Se fiquei, eu vou em frente com doença e tudo, eu nem sei. Então, para você ver o quanto que você me impactou naquele momento e várias pessoas do treinamento e várias pessoas que até hoje seguem você na rede social e em todos os seus treinamentos, e você segue a vida, como a gente diz, né? Faca na caveira, sangue nos olhos e vai em frente. Dói aqui, toma um remédio, mas vai, né? Total. Obrigada. Obrigada por você não desistir. Obrigada. E o fato de ter vocês, né, junto, a gente era um grupo, éramos 5 pessoas com muito amor e com muita honra um pelo outro. E a gente se apoiou muito. Eu lembro muito bem que eu fui e antes do meu painel eu me ajoelhei no chão e vocês estavam todos em volta. É muito legal esse momento, assim, muito importante para mim. E eu coloquei aquela música da Jamile, Conquistando o Impossível. E naquele momento eu falei, Senhor, o Senhor que sabe. Se o Senhor achar que eu não vou conseguir entregar algo aqui, que o Senhor me dê a resposta e a gente tinha vocês ali para conduzir. Mas se o Senhor entender que eu devo me manter aqui, e foi o que aconteceu, e foi lindo mesmo. Foi lindo o que aconteceu, né? Aquelas 4 horas, e no final, ver as pessoas reconhecendo aquilo. Então, a gente entende que o propósito é exatamente isso, que os desafios vão acontecer todos os dias. Todos os dias tem alguém que vai dizer que você não consegue. Todos os dias tem alguém, muitas vezes esse alguém é você que se olha no espelho e fala assim, eu não tô, fulano é melhor do que eu não consigo, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir encontrar, e eu não vou bater a meta, e não sei o quê. Só que quando a gente tem algo muito forte dentro da gente, e não tem a ver comigo, essa força não é minha, essa força é do que realmente eu entendo que eu vim entregar na Terra, eu sou apenas esse instrumento aqui, né? E isso me levanta, e isso me mantém forte, sabe, Carmen? São 8 anos e eu nunca tive uma depressão. E é muito forte esse caminho da dor, ela vai te levar para a depressão. Sim. Mas eu falo assim, graças a Deus eu já tinha encontrado o meu propósito. Porque se eu não tivesse encontrado, talvez tudo isso tenha batido muito mais forte. E ontem, no meio do treinamento, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que estava numa crise de dor, e ela falou, o que eu faço? Qual profissional eu procuro? Porque ela tem neuralgia também, e ela falou assim, eu vejo você lidar com tudo isso, e eu falo assim, né? Não é que eu sei lidar, é porque o propósito é tão forte que eu consigo lidar de alguma forma. E daí tem que estar ligado. Se eu sei que eu sinto dor,
por exemplo, Carmen, hoje eu não me coloco mais em lugares que tem muito barulho, porque tá ligado ao meu propósito. Eu tenho um propósito e eu sei que aquele barulho vai aumentar o meu limiar de dor, a intensidade da dor, eu não vou me colocar ali. Se eu sei que aquele alimento é um alimento mais duro e que vai aumentar o processo da dor, eu não vou fazer isso. Por exemplo, hoje, atualmente, eu trabalho até às 6 da tarde. Karine, tem como atender à noite? Não tem como atender à noite. Porque eu já estou no meu limite ali, 6 da tarde. Então tem a ver Obrigada com por estar aqui, propósito. tá? Obrigada por estar aqui. É. Só que hoje eu estou de folga pós-treinamento. Então, existe esse limite, sabe, Carmen? Então a gente tem que entender que o propósito não é você ir por cima de todos os seus limites. É você entender que existem limites, que você precisa respeitar esses limites e que você precisa incluir ações na sua vida para ajudar o seu propósito. Porque senão você não dá conta. Ninguém é super-homem e Mulher Maravilha aqui também. Exato, exatamente. Cá, e você, a gente hoje acabou que direcionou um pouco, né, para a parte profissional, né, que a gente falou aqui do trabalho que tem a ver, mas é ter essa clareza nos outros papéis da nossa vida também, né? Sobre para a tua área financeira, para tua saúde, para o seu corpo físico, para a sua saúde física e mental. A gente precisa ter isso bem claro. O que que eu quero de fato? Porque quando tem o propósito claro, você disse, eu não vou a lugares que com barulho, porque me prejudica. Quem quer desenvolver saúde física e mental precisa ir para lugares aonde você vai encontrar esse tipo de pessoas e situações. E muitas vezes não é dentro da nossa casa. E às vezes na nossa casa é onde a gente tem um dos nossos maiores sabotadores e está tudo bem. A gente não vai deixar de amar. A gente não vai deixar de viver com os nossos familiares ou os nossos parentes, mas a gente precisa entender que se eu quero ter um propósito, seguir o meu propósito, eu vou precisar buscar um lugar onde me ajude a levar isso com clareza e com leveza. Que inclusive isso e também tem no livro Pense e Enriqueça, né? Foi legal que você trouxe esse livro, é um livro maravilhoso, assim, um livro que eu li, acho que há uns 3, 4 anos atrás. Mas uma das coisas que faz com que você vá para o próximo nível são os lugares e as pessoas que você se relaciona, né? Inclusive ele fala de um grupo lá que é a chave mestra, né? Que são as pessoas que você pode compartilhar os seus sonhos, os seus objetivos e que elas desejem aquilo muito mais do que você. Então, eu quero fazer um projeto. E você compartilha com aquela pessoa aquele projeto e ela deseja aquele projeto, ela deseja que você atinja aquele projeto muito mais do que você. Então, nesse livro ele fala sobre isso, né? Quais são as conexões que a gente faz, né? O quanto a gente compartilha. Por exemplo, às vezes a gente vai fazer o nosso planejamento e a gente vai compartilhando com um monte de gente e nem sempre aquela pessoa que está ali, ela vai somar no seu planejamento. Às vezes ela vai dizer, não, para que você está sonhando isso? Quem é você para conseguir isso? Você nunca vai ter essa oportunidade. Então, a gente tem que escolher com quem a gente compartilha o nosso planejamento também, né, Carmen? Sim, sim. Cá, eu tenho aqui uma pergunta da Angélica. O que mais pode atrapalhar a execução do planejamento? O que fazer para permanecer no caminho? Eu sempre falo assim, eu tenho um ritual, né? A Angélica trabalha numa empresa, inclusive uma empresa que eu já atendi, a Carvalima, aqui em Cuiabá. E muitas vezes a gente vai fazer, a empresa já tem esse movimento interno de fazer o planejamento, mas para mim, por mais que eu faça lá, planejamento é um ritual, né? Então eu tenho que tomar todas as decisões a partir daquele planejamento. E eu preciso entender, inclusive, quando eu faço um planejamento, por exemplo, eu vou economizar X por mês para poder trocar de carro. Um exemplo, uma meta material.
o que pode me sabotar nisso? O que pode me sabotar é o desejo de guloseimas. O que pode me sabotar são os convites do final de semana. Então, quando eu coloco uma meta ali no meu planejamento, eu já tenho que me perguntar o que pode me sabotar. E, gente, e o que nos sabota não é a montanha, é a pedrinha no meio do caminho que está ali, eu tropeço nela todo dia, né? Então, não é a montanha, é aquela pedrinha. Se eu sei que aquela pedrinha existe, eu tenho que tirar ela dali, Angélica. Então, o que pode atrapalhar o meu planejamento? As pedrinhas no meio do caminho. Então, quando eu escrevi aquilo ali, quando eu defini esse planejamento, você fez o planejamento na empresa, vai para casa, coloca ele na sua frente, pensa sobre ele, sente sobre ele e coloca o que pode me sabotar nisso, o que pode me sabotar naquilo. Aí você está fazendo uma ação preventiva, já sei que é isso. Então, por exemplo, gente, a dor, ela quer me sabotar de eu não ir na academia, por exemplo. Várias vezes eu tô vestida na porta da academia, eu falo, ai, mas eu passei o dia inteiro com dor, eu podia ir para casa. E daí na hora vem ali, não. Mas a senhora quer envelhecer com saúde, não quer ficar doente. Então isso está ligado ao seu propósito. Você quer estar com 70 anos, igual o nosso mestre lá, Masaru Gata, dando um treinamento de 7 dias com maior energia da sala. Então, a atividade física é necessária. Você quer ter saúde mental, dona Karine? Então, atividade física é necessária. Abre a portinha, desce do carro e vai para academia. Porque outra coisa, eu tenho personal, eu tenho professor. Porque eu sei que eu posso me sabotar e dizer para mim, não tem compromisso com ninguém. Agora, quando eu, Karine, tenho um compromisso com alguém, é difícil eu falar, olha, eu não vou poder. Então, isso exige que eu tenha muito mais compromisso. Então, eu sei que isso pode me sabotar. Então, eu vou lá e contrato. Eu pago todo mês o personal, porque eu sei que isso vai impedir que eu me sabote. Porque eu teria motivos. Até como exercício, né, para a gente passar por essa fase de autossabotagem, a gente se comprometer com alguém é legal, ajuda a gente. Exatamente isso que você falou, porque tem vezes que a gente não faz pela gente, não. Pela gente, a gente até desiste, se coloca em último plano, deixa para depois, mas quando a gente se compromete com alguém, aquela pessoa também pode nos ajudar, né, a seguir firme, ou faz essa reflexão que você fez. Não, peraí, paguei, o que é isso, né? A pessoa está lá me esperando, tem o horário reservado. Então, essa dica que você falou já é uma dica. Se comprometa com alguém caso você tenha dificuldade em cumprir com o que você planejou para você. Você sabe que uma vez, Carmen, acho que uns 4 anos atrás, foi em 2019, eu fiz um propósito de fazer uma novena numa senhora que tem um centro e ela ora. E era todos os dias, 6:30 da manhã. E a Aline falou, eu vou com você. Então, todos os dias eu acordava cedo, passava na Aline e a gente ia. No final da novena, a senhora falou assim, nossa, essa é amiga, hein? Veio os 9 dias com você, acordou de madrugada para vir, e é isso, se comprometa com alguém que se compromete com você. Exato. Então, eu tenho dificuldade de ler. Combina com alguém que tem facilidade de ler, todos os dias está horário. Eu tenho dificuldade de espiritualidade, de oração. Combina com alguém para orar todo dia com você. Eu tenho dificuldade de guardar dinheiro. Faz uma conta poupança e compartilha se compromete em todo mês compartilhar o saldo da sua poupança com essa pessoa. Exato, ótimo exercício, ótimo exercício, isso dá um resultado tremendo. Eu, quando comecei a fazer dieta, um programa que há 5 anos atrás, e eu falei, já aqui nos Estados Unidos, o desafio, né, que a gente tem, e eu fui buscar pessoas que estavam alinhadas com a mesma coisa que eu queria fazer. Porque as pessoas que eu convivia normalmente
balada, todo final de semana, e vários Pizza, eventos o tempo jantar. todo, jantares e bebida. Então eu falei, bom, aqui eu não vou conseguir. Eu não vou abandonar essas pessoas, mas a minha companhia mais frequente serão essas pessoas aqui que estão mais alinhadas comigo, que vai acordar cedo, que vai seguir a dieta, que vai compartilhar o plano de dieta. Ah, essa semana eu consegui, essa semana eu não consegui, e a gente vai caminhando junto nessa jornada. Porque se for aquela pessoa que fala assim, ah, só hoje. Ah, não, amiga, só não, hoje. só Você hoje. não vai fazer dieta a vida toda. Olha só, Karine, mas existe um passo a passo, um primeiro passo ou um caminho para quem quer agora, a partir de hoje, né, começar a fazer o seu planejamento com propósito? No que essa pessoa precisa pensar? Que consideração ela tem que fazer? Que ferramenta ela vai utilizar? Enfim, existem Então, um passo a passo para até esse trouxe planejamento? minha agenda, porque todo ano eu mando fazer minha agenda e eu tenho. Vou falar um pouco das ferramentas, tá? E eu tenho uma ferramenta que eu vou dar a sequência aqui na live, que eu utilizo há alguns anos, e ela vem primeiro uma autoanálise, depois vem o você filtrar o que deu certo, e daí vem para onde eu quero ir. Então, a primeira coisa que eu gosto de colocar aqui são alguns passos, eu vou escrever, eu vou falar e daí quem tá aí vai escrevendo, tá? Primeira coisa que eu gosto, quais foram o aprendizado que você teve? Então, quais foram os aprendizados no ano 2024? O que você aprendeu? O que eu aprendi? Eu aprendi que eu preciso de alguém para me ajudar a fazer tal coisa. Eu aprendi que se eu orar todos os dias antes de sair de casa, meu dia vai ser melhor. Então, o que você aprendeu? Segundo, qual é a área que você teve mais sucesso? Lembra lá? Familiar, pessoal e espiritual, que tem a ver com o meu serviço. Então, qual a área que você teve mais sucesso? Eu tive mais sucesso no meu profissional. Porque, gente, a gente tem que entender que a gente vai em busca do equilíbrio, mas às vezes a gente quer que a gente tenha aquela autoexigência de ser master of em tudo. Não, por Ilusão, exemplo, né? esse ilusão, né? Não tem. Inclusive, Carmen, eu quero buscar um adendo. Quando eu tenho lá minha vida familiar, minha missão familiar é dar bom exemplo para os meus filhos. E daí, muitas vezes, eu não vou aprofundar nisso, porque isso dá um assunto de uma live, né? Tem mães que abrem mão da vida pessoal e da vida o servir profissional para cuidar dos filhos. E daí começa. Mas eu abri mão de tudo para cuidar dos meus filhos. E daí eu sempre falo assim, fecha os seus olhos e pergunta se o seu filho quer essa carga. De você ter aberto mão do seu servir para o mundo, do seu pessoal, do seu desenvolvimento, do seu conhecimento, do seu autodesenvolvimento para você cuidar dele. Ele não quer essa carga. Ele não quer essa carga, tá? Então a gente tem que entender que a gente está em busca do equilíbrio, mas tem momentos que você... eu sou mãe nova, eu acabei de ser mãe. É lógico que você vai dar foco principal para você ser mãe, para você cuidar, para você amamentar, para você... agora o meu filho está um pouco maior, eu estou focando um pouco mais na minha carreira. E tá tudo bem, então, nesse ano, qual é a área que eu dei mais foco? Por exemplo, eu já estou fazendo meu planejamento, Carmen, que ano que vem eu preciso colocar no meu planejamento ir mais vezes para o Sul e ficar mais dias quando eu for. Igual agora, eu vou ficar 16 dias. Porque a minha mãe está necessitando de um cuidado, eu tenho lá todo um apoio familiar, mas eu preciso assumir esse papel esse ano que vem. E está no meu planejamento. Exato.
Aí eu vou lá e coloco assim, o que você faria diferente? Esse é o 3, é o passo 3. É o 3. Tá, o que O que faria você faria diferente? certo. E o quarto, o que você deseja levar para 2025? Boa. Porque às Excelente. vezes, o que acontece? Ah, eu fui demitida. Ah, eu terminei um relacionamento e foi difícil. Aí a pessoa quer carregar aquilo. Eu quero levar isso? Não, eu aprendi sobre confiança, sobre, não vou dar minha vida para alguém, não sei o quê. Ok, eu aprendi. Mas eu quero levar isso? Não, eu quero deixar que esse ciclo feche. Vamos fechar esse ciclo. Não vou Exato. levar. Aí eu vou levar o aprendizado, eu vou levar a tal experiência, eu vou levar tal pessoa. Inclusive, tem pessoas que a gente não vai levar, né? Exatamente. Excelente. Então, os Ah, passos são quais os espera aí que tem aprendizados? mais. Ah, tem mais? Vai lá. Desculpa, pensei que tivesse Tem fechado. Tá, mais. então é Tem o 5. planejamento. Quinto, liste os 20 desejos. Viu? Aí vem o 6, Carmen. Que mudanças e aprendizados você precisa fazer para atingir suas metas em 2024? Opa! E o último, escreva aqui suas ações na prática que você irá ter para atingir seus desejos. Então, Pronto. desejos, mudanças e aprendizados e ações na prática. Ah, eu vou ser mais disciplinado. Isso não é ação, tá, gente? Isso é ilusão. A ação E tem uma... seria: eu vou acordar, se eu quero fazer exercício, eu vou acordar às 6 da manhã, vou fazer 1 hora de exercício e vou me alimentar. Minha primeira alimentação vai ser excelente, mesmo que as outras não sejam. Mas isso é ação. É o que eu vou ação. fazer de fato. Ser Ação. disciplinado não é ação. Vou fazer uma especialização X. Vou fazer tal curso. Tem que escrever. É. Vou economizar 2.000 por mês. Ah, vou economizar mais. O que é economizar mais? Precisa colocar Então, ação, e eu gosto da palavra que eu coloco ali, essas duas, na prática. Então, é na Isso. prática. E tem uma coisa que eu gosto muito, que eu escolho todo ano 3 palavras que vão ser minha bússola. Então, todo ano, eu escolho 3 palavras. E olha que interessante, Carmen. Ano 2016, que foi o ano que eu tive a paralisia, eu estava trabalhando a palavra congruência. E que daí vem e fala assim, agora eu quero ver se o que você ensina você põe em prática. Congruência. E aquela era uma das minhas palavras do ano, nunca esqueça, assim, que foi muito forte para mim, porque era o que eu estava trabalhando. Então, todos os anos, e eu falo assim, essas palavras, elas têm que vir das entranhas, elas têm que gerar sentimento. Não pode ser, eu não gosto de palavra, eu vou ser mais organizado, eu vou ser mais focado. Não, tem que ser palavra que gera sentimento, emoção. Nosso cérebro, ele precisa ter, ele é movido por emoção. 100% das nossas decisões são emoção. Então, quando eu tenho isso, eu tenho clareza. Então, quando por exemplo, uma das palavras desse ano, eu coloquei disrupção. Eu coloco significado aqui, o que é disrupção. Claro, é. E essa é o meu. Então, quando eu tô querendo ficar no meu casulo, eu falo assim: não, peraí, Karine. Seu guia, sua bússola não é. Então, avance. Avance. Então, essas palavras são guias. Eu deixo tudo isso na minha agenda. Então, mandei fazer a minha agenda.
e eu deixo na agenda, porque eu trabalho com agenda física e eu abro ela todos os dias. Eu só trabalho com agenda, então todos os dias eu tenho em mãos tudo que eu me comprometi comigo. Então, isso é a ferramenta técnica. Fiz as minhas metas, meus objetivos, meus desejos, e eu coloco ali, eu vou mudando palavras, eu coloco quais são os seus 20 desejos, depois quais são as mudanças que você precisará ter para atingir as suas metas, então já mudei ali a palavra, né? E depois que eu faço tudo isso, eu medito sobre elas, né? Né? Que Exatamente. vem das Eu escrituras. vou colocar até aqui como passo 9, meditar sobre o que você escreveu. Que entra o meditar. Então, você vai relendo, sentindo, meditando, orando, para você ter clareza se aquilo está ligado ou não com o seu propósito. Às vezes eu vou lá e Excelente. coloco assim, eu quero fazer uma palestra para 300 pessoas. Mas tem a ver com o meu ego ou tem a ver com o meu propósito mesmo? Então, eu preciso meditar sobre isso. Exato. Que às vezes é só uma autorrealização, não é uma realização do que eu quero entregar para o mundo. Então, a gente tem que ter clareza. Eu vou fazer essa palestra para 300 pessoas. O que isso vai mudar? Tanto que eu nem gosto muito de palestra. Eu gosto mais de poder, igual, assim, de viver uma imersão, mais horas, fazer o acompanhamento depois, para eu poder realmente ter mais clareza que realmente eu estou entregando. Então, às vezes, grandes públicos, você chega, aquele monte de em cima de você. Mas é ego ou é propósito? Tá alinhado? Sempre fazer essa pergunta. Karine, a gente precisava de mais hora, mas você sabe que o Instagram ele começa a boicotar quando a gente passa muito, né? Então, antes que ele derrube a gente, eu quero te agradecer. Eu queria que quem está assistindo aqui que coloca coraçãozinho, clica nesse coraçãozinho para a gente saber se faz sentido. Karine Silva compartilhou uma ferramenta que já só dessa ferramenta você já vai conseguir fazer o seu planejamento para 2025 e para a vida. Tem pontos ali fundamentais e essenciais para você desenvolver uma mentalidade para a construção de um planejamento com propósito. Karine, eu quero agradecer muito aqui a sua presença. Antes da gente ir para as considerações finais, eu gostaria que você, por favor, falasse aonde as pessoas te encontram, como você atende, o que você faz. Vamos lá, compartilha com o pessoal. Então, eu busco compartilhar bastante conteúdo aqui no meu Instagram e eu busco compartilhar meu dia a dia, meus atendimentos, meus desafios. Tem dias que eu esqueço de compartilhar o meu atendimento e por aí vai, né? Porque a gente às vezes fica tão envolvido naquilo que você está fazendo, teu coração bate tão forte que você esquece. Mas eu atendo aqui em Cuiabá, eu atendo tanto no coaching individual quanto no trabalho com consultoria, desenvolvimento de empresa. Inclusive, Carmen, do ano passado para cá, eu coloquei o trabalho de cultura dentro das empresas, assim, foi incrível a transformação. Tive case de sucesso esse ano, assim, de você falar, uou, o que foi isso que aconteceu? Então, assim, e colocando um propósito dentro das empresas, né, que é a cultura, qual é a cultura que se vive aqui. Eu atendo online também, né, dentro do meu trabalho existe o trabalho de mentoria, de coach, o trabalho estratégico, eu sou consteladora, então dentro da minha base, tudo que eu falei aqui está com base sistêmica. Hoje as constelações fundamentam todo o meu trabalho. Eu tenho outras técnicas, metodologias, que hipnose, por aí vai, mas a minha base é tudo que é profundo, que são as constelações, né? Então, atendo aqui em Cuiabá, mas atendo online também, e quem quiser me ver todo dia no Instagram. Inclusive, fiz um evento ontem, tá com muita foto bonita, vídeo legal do evento, foi muito bacana.
Excelente, muito bom. Olha, eu quero dar aqui, o Caio Barreto está dizendo parabéns pela live, muito rico. Obrigada, Caio, por ficar aqui com a gente, pela sua audiência. Compartilha. Amanhã ela vai estar bonitinha a live aqui, com legenda, com pontos específicos. Aí você compartilha. A Angélica também, que interagiu bastante. Bom, quero agradecer a presença de todos vocês que estão aqui com a gente até agora. Bastante gente hoje. E, Karine, uma consideração final, uma mensagem que você deixa. A gente está fechando 2024, partindo já 2025, já começou para muitos de nós, né? Desde que a gente começa a fazer o nosso planejamento. Que mensagem, que consideração você deixa para o pessoal que está aqui com a gente hoje e que vai assistir o replay também? Eu vou terminar pelo início. Vamos pensar ali na nossa montanha. Ser, estar e sentir. Né? Escreva sua montanha e entenda em cada ponto o que faz mais significado para sua vida, né? E entenda que muitas vezes o que o outro quer para você ou que a moda, a tendência está indicando não é o que você veio fazer nesse mundo. Não tem a ver sobre servir. Ao final é sobre servir. E quanto mais serve, quanto mais você serve, mais realizações você tem em todas as áreas da vida. Financeira, profissional, pessoal, familiar, né? Então, é sobre o servir. Muitas vezes você não vai ter essa resposta ainda esse ano. Eu fui conhecer essa resposta com 30 anos. E eu vivo ela há 12 anos. Mas o que a gente não pode parar é de buscar, continuar buscando entender esse propósito, esse nosso porquê, igual alguém falou ali, né, atrás. E é isso. Muitas vezes a Obrigada, Karine. missão muda, mas o propósito não muda. Boa, ótima para fechar. Muitas vezes a missão muda, mas o propósito não muda. Karine Silva, muito obrigada pela sua participação aqui no InstaCast CL. E você fique ligado também, você que aqui acompanhou a gente, que vai assistir no replay, mês de dezembro, tá com uma programação especial para ajudar você na construção de um 2025 que vai valer a pena ser vivido, talvez o ano da virada da sua vida. Então, coloca na agenda toda quarta-feira, às 7 horas da noite, do horário aqui da Flórida, 21 horas do horário de Brasília, um episódio ao vivo para você. Beijo, pessoal. Boa noite. Obrigada, Beijo, Karine. gratidão. Tchau, tchau.